Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Freitas e no vídeo de hoje eu gostaria de propor para vocês uma reflexão sobre o tema inferno. Eu fiz um outro vídeo, só que eu precisei tirar esse vídeo do ar porque ele estava com problema de edição e eu vou colocar ele após esse vídeo. Então esse vídeo vai ser o primeiro da série e o vídeo que eu tirei do ar vai ser o segundo da série, completando esse. Então, o tema inferno é um tema bem polêmico e vasto e abrangente, que tem alguns motivos mais polêmicos também, que leva para o inferno, e outros menos polêmicos. Então, nós vamos destrinchar aí essas ideias, trazer para você uma reflexão, fazer com que você pense a respeito do assunto, não de forma aquela fé, uma fé cega, e sim uma fé inteligente, uma fé que questiona, porque a gente está começando a vir agora uma geração de pessoas que questiona. São pessoas que escolhem a religião, escolhem estar numa religião, às vezes porque nasceu num lar religioso, porém, são pessoas que questionam, são pessoas inteligentes. E as religiões que acreditam no inferno é a religião católica, a evangélica e várias outras seitas cristãs, ou seitas crísticas, ou seja, que acreditam na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, porém, tem várias ou centenas ou milhares de interpretações da Bíblia. Eu sou de uma geração que aceitava tudo sem questionar. A geração dos meus pais, dos meus avós, foram gerações que aceitavam tudo sem questionar. Tinham um medo, um temor muito grande. Tinha lá os líderes religiosos, né? Aquela pessoa que está lá à frente de terno e gravata. Então, tudo que eles falavam é lei. Tudo que eles interpretavam é lei. Então, depois que a gente cresce, amadurece e vai lendo vários outros livros, vai ouvindo outros tipos de autoridade falar, a gente vê vários aspectos, né? Vê a coisa, a história por vários ângulos, por várias perspectivas. Então, a gente tem que mudar, a gente tem que expandir a nossa consciência, porque quando a gente expande a consciência, a gente vê de uma perspectiva diferente. Então é isso aí que vai fazer a gente mudar o nosso conjunto de crenças, é o que eu venho propor para vocês. Então, as maneiras mais básicas, né, menos polêmicas, que assim, que levam para o inferno, que os religiosos falam que levam para o inferno, por exemplo, o matar, o roubar, o adulterar. E no ordenamento jurídico, por exemplo, a questão do adultério já não é crime mais, né? No Código Penal já não é crime mais. Agora, o roubar, o matar, o estelionato, o furto e vários outros crimes, várias outras práticas são crime. E na religião, por exemplo, se você é uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, você tem que mudar, né? Para isso que serve a religião, a filosofia, serve para mudar as práticas da pessoa, para a pessoa mudar aquela maneira de pensar e melhorar a vida dela. É para isso que serve. É uma forma boa, é uma forma inteligente, não é uma forma burra, é uma forma inteligente. O evangelho, né, o cristianismo, as religiões, elas entram na sociedade para poder melhorar. As religiões entram lá dentro do presídio para poder ressocializar as pessoas, ajudar elas a ter uma conexão melhor com Deus e fazer com que elas mudem de vida, e muitas realmente mudam de vida. Só que em certos aspectos a gente tem que analisar com critério melhor, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela morre praticando isso, matando, roubando e tal,
ela não tem uma maneira de se arrepender depois, porque ela vai para o inferno, um lugar preparado por Deus, onde há choro, ranger de dentes, fogo, chamas, e ela não tem como voltar, não tem como. Agora vamos analisar o seguinte, uma mãe de um preso, que a pessoa está ali 5 anos, 10 anos, a mãe ela continua visitando o filho com a esperança de que ele mude. E, na maioria das vezes, esse filho sai do presídio, fica 3 meses fora, em liberdade, volta a cometer os mesmos crimes e volta para a cadeia de novo. E aí fica mais 5, ou mais 10, ou mais 15, e a mãe está ali, na esperança do filho recuperar. E o filho sai, cumpre e começa tudo de novo. Fica 3 meses apenas fora, começa a praticar, roubar, e aí volta para a cadeia. E a mãe ela está ali, na esperança que ele mude. Então, a gente fazendo uma analogia, né, com o amor dessa mãe, é um amor incondicional. Muitas vezes a família, a mãe, por exemplo, não são todas as mães, é claro, elas têm um amor incondicional. Tem muitas pessoas, muitos líderes que têm esse amor incondicional. Agora, o Deus da Bíblia não. Se você vacilar, você vai para o inferno e fica ali eternamente. Então, eu vou passar agora para os próximos tópicos que são mais polêmicos, ok? Antes de eu passar para esses tópicos mais polêmicos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que a interpretação desses textos sagrados não foi interpretada de forma literária para poder conter as massas, manipulação e ter o controle populacional, ter as pessoas na mão delas, né? Os líderes religiosos não elaboraram esses textos para poder ter um controle da população, das massas e manter as pessoas ali na Matrix? Muitos textos foram interpretados para poder as pessoas ter a mentalidade de guerra, de conflito e tal, né? Um Deus vingativo, punitivo, que tem ciúme. Então, ou seja, toda aquela característica humana, mas isso é só uma pergunta, eu não estou afirmando, é só uma sementinha que eu estou plantando para você começar a pensar fora da caixa. Então, o primeiro tema seria homossexualismo. Os líderes religiosos vão falar que a pessoa, quando ela vai para a igreja, ela tem que mudar a forma de pensar e mudar as práticas, ou seja, então se ela era gay ou lésbica, ela tem que deixar de ser gay ou lésbica. Então, como se fosse assim uma opção sexual. A pessoa, ela escolheu ser gay, então ela tem que, quando ela vem para a igreja, ela tem que deixar de ser gay. E tem muitos, por exemplo, a ciência, ela não definiu, ela não determinou se a pessoa ela nasce gay ou se é um comportamento. A ciência assim, não definiu ainda, não bateu o martelo. Você tem muitos pastores, muitos religiosos que formaram em psicologia, outras matérias, né, do comportamento humano, e eles vão falar que isso é comportamental. Então, se é comportamental, a pessoa pode deixar de ser gay ou deixar de ser lésbica. Então, isso tudo leva a crer que a pessoa ela é gay por safadeza, por sem vergonhice. E será que é? Será que é mesmo? Agora, tem outros pensadores, tem outros especialistas na ciência que vão falar não, a criança ela nasce gay. Eu acredito que tem as duas coisas, tem a questão comportamental e tem a questão de nascimento. Por que eu acredito nisso? Eu acredito nisso por questão de observação. Tem muitas pessoas que trabalham com crianças que elas podem observar o seguinte, desde criancinha, a criança ela já nasce assim, sem maldade nenhuma. Ela faz as coisas de errado, mas porque isso é do instinto da criança. Mas nessa questão do menininho,
andar assim requebrando como uma menina, falar mole, falar com jeitinho de menina. Isso aí já é um instinto que ela nasce. Brincar de boneca, né? Às vezes o menininho ele tem aquele desejo de brincar de boneca, ficar junto com as meninas, brincar de casinha. Ele já nasce diferente. A menina também. Tem algumas meninas, ela nasce com a vontade de fazer o que os meninos fazem. Então a gente vê que é desde pequeno. Então ela fica adolescente, cresce e ela vai assim aperfeiçoando aquelas práticas. E se ela nasce num lar evangélico, num lar religioso, isso vai gerar um conflito muito grande na cabeça dela, porque dificilmente ela vai conseguir se libertar disso. E muitas pessoas ficam revoltadas, saem da religião e saem falando mal da religião, porque gera nela um conflito, é uma coisa que é muito mais forte que ela. Eu conheço pessoas que nasceram no lar evangélico e elas vivem nesse conflito, porque elas não conseguem sair, romper essa barreira, é muito mais forte que elas. Elas sabem que elas vão para o inferno, teoricamente, né? Se elas continuarem nessa prática. Então, e aí a gente tem várias variações, tem pessoas que gostam dos dois sexos, tem pessoas que nascem extremamente feminina, porém a mente dela, ela gosta do mesmo sexo. Tem pessoas também que o homem nasce com um corpo bem masculino, a voz, barba, aquele vozeirão, mas ele gosta do mesmo sexo. Tem pessoas que nascem com um corpo masculino e aí aos poucos o corpo ele vai modificando. E a mulher também, às vezes o corpo nasce com um corpo de mulher e ele vai ficando mais masculino. Então tem várias variações. Então a religião ela vai falar, esse tipo de prática, esse tipo de pensamento vai te levar para o inferno. Então agora nós vamos passar para o próximo tópico. Antes de entrar nesse novo tópico, falando sobre sexualidade, por exemplo, eu acredito que para você formar uma sociedade você tem que ter um parâmetro, você tem que ter um norte. Então, ou seja, para as leis da terra, o que é casamento? Casamento é entre indivíduos de que sexo masculino e sexo feminino. Você vai criar banheiro masculino, banheiro feminino. E o banheiro unissex. O banheiro unissex ele tem que ter tranca, né? Tem que ter como você entrar nele e trancar. Então, ou seja, tem que ter um parâmetro, um norte. Mas em questão de eternidade, a gente tem que ver isso de forma diferente, correto? Então, o próximo tópico aqui seria dízimo. Então, aquelas pessoas que defendem o dízimo, você tem aí o Velho Testamento, o Novo Testamento. O Velho Testamento era lei, o Novo Testamento é a nova aliança. Depois que Cristo morreu, aqueles religiosos vivem a nova aliança. Então você não tem que cumprir as leis do Velho Testamento. As leis do Velho Testamento não te trazem mais esse castigo, morte, apedrejamento, né? A pessoa quando adulterava, ela era apedrejada, era a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Então, agora, em se tratando de dízimo, tem muitas pessoas que vão defender isso como lei, é claro, né? Elas vão defender o que está entrando nos cofres dela, no bolso dela, então é visto como lei. Então, o que eles vão falar para argumentar? Eles vão falar que antes da lei, Abraão pagou os dízimos para Melquisedeque. Agora eu pergunto para você, quem é Melquisedeque? Quem é esse personagem que aparece na Bíblia uma única vez? Né? O que eu gostaria que você estudasse a respeito, ou se você tem conhecimento, deixa aí. Apareceu uma única vez. Aí você tem em Malaquias 3, né, a partir do versículo 9, fala dos dízimos. No Novo Testamento, e eles vão pegar um texto
de Mateus 23, em que Jesus fala lá a respeito do dízimo, só que ele não está falando, ele não está ensinando a respeito de dízimo, nem oferta, nem nada, não. Ele tá repreendendo, né, o escriba e fariseu a respeito de um outro aspecto, que depois eu posso falar aqui posteriormente, mas ele não está falando especificamente. Ele está falando lá que o escriba e fariseus ele tem que cumprir a lei porque ele é judeu. Simplesmente isso. Ele não está querendo falar que ele é a favor do dízimo e que as pessoas têm que pagar o dízimo como lei. E ele nem entra no assunto de castigo, de punição. Muito pelo contrário. Quando as pessoas chegavam para ele, né, lá de acordo com os textos, né, de forma literária, ele simplesmente falava o contrário. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, ou seja, sempre levando a pessoa ao arrependimento. Mas aí, nessa questão aqui do dízimo também, a pessoa, se ela não cumprir, ela vai para o inferno. A maioria dos pastores sempre pregou isso, que vai para o inferno. Eu não vou entrar em detalhes aqui, é tema para um outro vídeo, tá? Mas eles sempre pregaram que a falta de pagar o dízimo levava para o inferno. Hoje, são poucos pastores que falam isso abertamente. Eles têm um rigor muito grande, porque eu já falei, né? A geração que está vindo agora é uma geração inteligente, que está questionando, que vai lá, que mostra e quer ver a coisa acontecer. Então, eles não têm a coragem de falar o que eles falavam antes. Então, para finalizar esse vídeo, eu pergunto para vocês, a Terra tem quase 8 bilhões de pessoas que pensam diferentes. Então, muitas delas, esse evangelho não vai chegar, e não vai chegar mesmo. Tem países aí que são muito fechados, tá? E são 8 bilhões de pessoas que pensam diferentes, assim, você colocar essas 8 bilhões de pessoas na mesma caixinha e falar aceita isso, é uma coisa complicada. Então a conclusão que eu tiro é o seguinte, se realmente esse inferno existe, ele vai estar lotado, enquanto o céu vai estar meia dúzia de pessoas. O céu vai estar meia dúzia de pessoas e o inferno vai estar lotado, vai ter fila para entrar no inferno, porque esse critério é um critério assim bem esquisito, ao meu ver. Então, o que você achou do vídeo? Deixa aí nos comentários o conhecimento que você tem a respeito do tema. Eu peço também que você inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para estar recebendo nosso conteúdo sempre em primeira mão. Dê o seu like, porque aí você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante, ok? Eu vou ficando por aqui. Um abraço.